3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Partido Missão, o que você espera para 2026? Quer saber a opinião? A gente conversa pouco lá. Você quase nunca vai pro escritório. O que você acha que... O que você espera agora com a formação do partido? Que você acha que... eu tenho certeza, os ataques vão aumentar, né? Os ataques vão aumentar, mas será que vai pegar? Será que a formação do partido e você ter uma institucionalidade enfraquece os ataques ou aumenta os ataques? Cara, boa pergunta. Eu acho que enfraquece muito, muito. Porque você tem toda uma proteção legal, uma proteção constitucional que te permite resistir a muita coisa. O bolsonarismo tá meio quebrado porque eles não tiveram nenhuma resistência institucional, não tem partido. Eles são reféns e, cara, a gente ainda vive uma democracia. Então, disfuncional, mas a gente vive. Então, um partido nosso não vai ser caçado, eu acho que vai ser caçado. Não será caçado porque é uma briga muito, muito grande. Os agentes, na minha opinião, que teriam poder para isso, não estão interessados nisso, em comprar essa briga. As pessoas conhecem nosso canhão, acho que, na minha opinião, acho que o MBL tem um escudo muito grande, que é a nossa mídia, o nosso tamanho. Eles sabem que a gente faz barulho, eles sabem que a gente consegue pressionar muita gente e incomodar. Então, acho que não é uma briga que eles querem comprar, não compraria. Então, acho que não vai ter nenhum problema legal. Minha opinião, sobre o partido, eu tô bem otimista, bem otimista. Eu tava, até sei lá, no começo do ano passado, eu tava meio assim, sendo bem honesto. Eu não tava muito empolgado com muito discurso. As coisas que a gente fala hoje eram inimagináveis em 2020, 2021. Prendeu, matou. A gente radicalizou muito e a gente radicalizou muito, a gente sofreu muito ataque pesado, então tem 2 coisas. E a gente começou a sinalizar muito pro público jovem. 3 fatores que, na minha opinião, fariam a gente encolher, fariam a gente se fechar no nicho. Pelo contrário, foi o maior festival da nossa história, todo mundo crescendo, nosso discurso ganhando capilaridade, ganhando projeção. Então, eu penso um pouco naquela cena do Capitão Pátria, sabe? que ele joga o laser no luz estrelista, e aí ele pensa que vai dar merda e opa, ok, as pessoas gostaram. A gente radicalizou o discurso, sofreu muito ataque, não teve nenhum dano, a gente cresceu muito, mano, partido formado, a missão já é um dos partidos mais seguidos do Instagram, tá com quase 3 mil seguidores, Renan bombando, eu tô crescendo, todo mundo tá crescendo, suas lives estão bombando. Então, dado isso, eu acho que a gente tá muito... Eu tô bem empolgado, até porque a gente rompeu, na minha opinião, um pouco aquela coisa da bolha. A gente dominou a bolha, é uma coisa que eu acho que você faz muito bem, uma coisa que eu acho que o Arthur faz muito bem, o Renan faz muito bem, o Orlando faz muito bem, então a bolha a gente conseguiu pautar e se fechar muito bem pra dentro, ao passo que pra fora a gente também conseguiu fazer isso muito bem. Então, eu tô bombando, o Guto tá bombando, a Amanda tá bombando, os porta-vozes menos de análise, menos de bolha, de falar pra bolha e de análise política, a gente tá crescendo muito. Uma coisa que eu ando fazendo, inclusive, nos meus vídeos, que são meio de Bobson, assim, acho que o pessoal deve conhecer, mas é meio pro grande público. Mas no meio do vídeo, sei lá, eu tô zoando Bolsa Família. Eu falo, sei lá, por 15 segundos do livro amarelo. Eu falo que quando a gente chegar ao poder, a gente vai fazer isso, isso, isso. No meio de um vídeo de Bobson. Cara, é muita gente perguntando o que é livro amarelo, falando que gostou da ideia. Perguntando onde pode comprar. Eu até postei nos stories esses dias. Perguntando onde pode comprar livro amarelo. Então eu acho que, cara, assim, a gente falou que as pessoas queriam ouvir. E eu acho que só a gente poderia fazer isso. Eu acho que ninguém mais poderia fazer isso. Só o Renan pode criticar o sistema de incentivos e burocracia do Nordeste e ainda assim crescer lá. Acho que só a gente pode bater no peito e falar, não, cara, num governo nosso vai ter Lei Rouanet. A gente vai usar muito a Lei Rouanet pra formar os nossos quadros e potencializar figuras à direita em arte, cultura, produção acadêmica, em produção artística. Só a gente pode fazer isso e não derreter. O Flávio não pode fazer isso. Caiado não poderia fazer isso. Tarcísio não pode fazer isso. A esquerda então nem se fale. Então a gente, eu sinto, eu posso estar errado, mas eu sinto que a gente vai vencer por WO. Eu acho que só a gente tá crescendo de fato, só a gente tá propondo alguma coisa, as pessoas estão achando o MBL sexy no discurso, e só a gente pode falar o que a gente fala. E aí? Cara, eu acho que eu tava de fato animado. Essa live é bem recente, tem 3 meses, 2, 3 meses. Eu tava bem animado mesmo, porque eu pensei que com o partido, tanto que você viu que eu começo já com o Direito falando que eu não ia muito pro escritório, né? Então, de fato, eu tava bem distanciado, todo mundo via isso. Mas eu pensei que com o partido fosse abrir uma pluralidade de ideias ali dentro, de que fosse possível eu, por exemplo, abrir uma discussão sobre possivelmente um voto no Bolsonaro, um voto útil.
já no primeiro turno, ou no segundo turno pelo menos. Poucas semanas depois fui vendo que não era possível mesmo, que não mudou nada, como eu te falei, não havia distinção entre missão, MBL e Valete. Não era possível. Ali ainda tinha muito, justamente pelo partido dessa informada, tinha muito de emoção mesmo. Cara, eu discordo de quase tudo falando agora, porque o efeito de sair da bolha é muito rápido. Você sai da bolha muito rápido. Você, automaticamente, você já vê que, pô, peraí, por que a gente é HWO? A gente não é HWO. Tá ligado? Eu acho que o efeito sair da bolha é muito instantâneo. Tanto que eu acho legítimo a crítica de que a minha mudança foi repentina, mas não foi repentina. Agora, como eu te falei, eu já sou mais bolsonarista, já sou bolsonarista mesmo desde 2022, nunca votei no Lula. Ali dentro já era visto como bolsonarista, possível traidor do movimento, mas ainda era muito empolgado com as coisas. Agora, saindo, poucos dias depois, minha vida mudou muito, muito. Meu trato com as pessoas, meu trato com a minha família, a minha postura com os outros, coisas que eu falava, coisas que eu pensava, porque é questão de bolha. O ambiente influencia muito, entendeu? Por exemplo, eu brigava muito com meu pai. Meu pai não era necessariamente um bolsonarista, mas era mais para Bolsonaro do que eu fui por muito tempo. Cara, eu penso hoje, nossa, mano, meu pai é um cara decente, velho. Meu pai veio de Santa Isabel, era pobre, conseguiu crescer na vida, fez aqui o concurso da PM, é policial hoje, conseguiu comprar as coisinhas dele, crescer na vida. Um cara decente, trabalhador. Por que eu, um moleque, tava discutindo com meu pai sobre o Bolsonaro? Ele tava certo. Meu pai várias vezes falou, isso é bolha, isso é um ambiente ruim, influência ruim. Você não vai pra esse caminho porque você tá se cagando inteiro. Isso não é legal. Vocês estão sendo irresponsáveis, estão sendo moleque. Na vida dos adultos não é assim que funciona. E eu não, porque eu pensando, né? Óbvio que eu não falei isso pra ele, mas pensando que ele era gado, que ele tava iludido. Não, cara, ele tava certo. Qual a sua refutação a isso que você disse? Sobre o quê? Sobre, por exemplo, a ideia de que o Renan tem a capacidade muito expressiva de crescer atacando as mazelas e os privilégios e outros grupos, por exemplo, Flávio Bolsonaro ter condição de fazer, o Aécio Direito ter condição de fazer, o Caiado, tá. Ótimo. Eu acho que a minha refutação é a seguinte, cara, é muito fácil você apontar um problema e é muito fácil você apresentar uma solução simples, palatável para as pessoas, que parece muito simples e, portanto, é muito fácil de aceitar. Só que você não tem, o MBL em si não tem nenhum trabalho para mostrar de verdade no executivo. As propostas não se sustentam em pé. Eles não foram testados. Eles não foram testados. E mais do que isso, é possível que não tenha sido testado e você faz um bom trabalho, mas é mais do que isso. Eles não conseguem se manter em pé, porque o maior medo do MBL, eu acho, é realmente ganhar essa eleição. Porque eu acho que eles realmente podem ganhar. Assim, tudo é possível. Eles podem, talvez acertar alguma coisa aqui e ali. Eu acho que não vão ganhar, mas tudo pode acontecer. Agora, se eles ganharem, vai ser uma derrota. Porque eles não vão conseguir administrar a coisa, vão colapsar e, portanto, vão perder. Então, eu não me refuto, porque eu ainda acho que, cara, o Lula é presidente pela terceira vez. Sim, o Brasil tem um histórico longo desde a proclamação da República de entrar em aventuras pontuais ali de loucos populistas. Então, quem sabe se algum dia a MBL não ganha uma eleição. Agora vai ser desastroso. Vai ser desastroso. Flávio tem condição de falar sim essas coisas. Ali realmente eu tava bem errado. Tem condição e tá falando, né? Tanto tá falando que agora o MBL tá falando que ele copia os discursos do MBL. Tira. Mas o Flávio tá falando em todos esses pontos. Também não tem tantas coisas para ser ditas sobre os mesmos fenômenos, né? Exato. A guerra ao crime organizado, a reforma tributária, é diminuir o Estado, é aumentar a produtividade. Coisas que, desculpa, não foi o MBL que criou. A direita já fala isso há anos. O Marcos Lisboa já fala de produtividade há 20, 30 anos, pelo menos. A Zena também é a mesma coisa. A Zena tem artigos de 20 anos falando sobre produtividade e tudo mais, eficiência, escorrer produção. Então, o Flávio, assim, como o Paulo Guedes já falava disso. Sim. Então, o Flávio tem condições de falar, o Caiado tem condições de falar. E eu acho que é papel do Flávio agora fazer isso e tá fazendo. Inclusive, é verdade que o MBL era... Porque o Renan repete muito nas lives. Uhum. Que o MBL foi chamado pelo Paulo Guedes para apaziguar a direita e tal. Eu já ouvi isso, mas eu duvido, cara. Eu duvido. Eu não tava no MBL na época ainda, lá dentro, então eu não vi. Mas assim, eu duvido. Porque o MBL nunca teve esse tamanho, cara.
Nunca testei. Por exemplo, muitas das minhas falas nesse vídeo são falas de um moleque de bolha, emocionado, que não tinha visto as coisas pelo lado de fora. Agora saindo, poucas semanas que eu saí, eu já percebi que o MBL é minúsculo. E as pessoas odeiam o MBL. Ninguém leva a sério. Eu saí do MBL, todo mundo veio falar comigo. Pô, gostava de você, te achava coerente, te achava bom, mas não gostava de você por causa do MBL. Então, não acho que... Você acha que seria o Kim Kataguiri, que já é gostado... As pessoas gostam do Kim Kataguiri no direito. Tu acha que ele ia se tornar um fenômeno? Em que sentido? Se ele saísse do MBL. Se ele saísse do MBL, eu acho que fenômeno é muito forte. Porque eu não sei se ele teria humildade de assumir que errou em alguma coisa. Mas ele é realmente gostado. Independente, tipo, eu sempre vejo o Kim Kataguiri como aquela figura ele que as pessoas... Gostado porque ele se afasta do MBL. Você não vai ver o Kim Kataguiri falando toda hora das teses do Renan, por exemplo. O Kim nem deve saber exatamente o que acontece no MBL nessas coisas. Ele não vai, o Kim se distancia. O Kim tem um perfil clássico que, assim, se tem uma pessoa mais ou menos ali que não... Ele ainda é um liberal clássico. Ele ainda é um liberal clássico. Ele é um cara que não mudou tanto. Então, agora sim, se ele tivesse ido para um caminho de Renan Santos, de MBL, ele teria se queimado muito. Sim. Coisa que a Amanda não faz, que o Guto não faz, que o Kim não faz, porque no fundo todos eles sabem que esse projeto é uma piada. Todos eles sabem. Todos eles vão eventualmente sair, você acha? Acho que tem muita gente que não pode sair mais. Assim, eu espero que todos saiam, espero que todos se redimam, espero que todos peçam desculpas, peçam perdão e façam por onde. Agora, eu acho que é um custo muito alto. Porque eu nunca tive mandato, eu comecei a crescer recentemente agora nas redes sociais. Então, eu não... Assim, óbvio, teve uma resistência, como eu disse, muito justa da direita sobre mim, de me receber, os bolsonaristas. Agora, é muito mais fácil pra mim ser recebido, porque sou muito mais novo que eles, não tive mandato, nunca influenciei as pessoas a votarem nulo, não votei nulo, não pedi voto nulo, do que pra um cara que já foi muito longe, que nem o Kim Kataguiri, que nem a Amanda, que nem o Guto, que nem o Renan, que nem o Arthur. Eles foram muito longe nessa. Eu acho que a Amanda até se beneficiaria mais do que o Kim. Porque a Amanda, porque o Kim tem aquela foto dele assinando impeachment, né? Ele assinando o pedido de impeachment. Pode ser. Eu acho que aquela foto é muito problemática. Agora, eu acho que a Amanda se beneficiaria tremendamente disso aí. Não sei também, cara. Talvez sim. Mas, novamente, é muito do brilho da pessoa e de abrir mão do conforto. Porque, como eu disse lá atrás, pra mim, assim, a escolha é difícil, porque vem muito militante do MBL me atacar agora falando que eu não quis fazer a escolha difícil. É mentira. Eu fiz a escolha difícil. Que era, tipo, olha o que eu falei ali, se não é um moleque arrogante, imaturo, muito certo das coisas e muito confortável, sabe? Do alto da sua posiçãozinha ali, num feudinho do MBL, tecendo opiniões. Parecia que o MBL era o supra-sumo da política. Salvador da pátria. Agora, isso começou a me fazer tão mal, e eu ficar tão descontente com essas próprias contradições, e eu já percebendo que era uma coisa exagerada, essa empolgação toda, que eu falei, tá, assim, o único sacrifício que eu faço no MBL é moral, é da minha consciência. Porque eu ganho bem, pô, tenho aqui um espaço garantido para 2028, tenho o meu ciclo social... Um jovem de 24 anos, um valor... Ganhava 12 mil reais. 12 mil reais pra um jovem de 24 anos é coisa pra caramba, até pra um adulto, pra uma pessoa mais velha, mas é muito mais pra um moleque que nunca tinha trabalhado na vida antes. Então, o meu sacrifício foi ter saído do MBL, foi ter aberto mão do meu salário, das pessoas que eu achava que eram minhas amigas, daquela que não vai ter outro termo melhor, mas daquela punhetação que existe em torno das pessoas do MBL. Então, pôr no congresso do MBL e tirar 1000 fotos. Eu abri mão de tudo isso. Pra entrar... Era muito assim? Era bizarro. Era bizarro. No último foi coisa de 600 fotos. Coisa assim, eu não consigo andar. Não consigo andar. Porque há esse endeusamento de figuras da MBL por parte da militância. Então, eu abri mão disso pra ser xingado, com razão, pra ser escrutinado, com razão, pra passar num crivo de muita gente que eu xinguei, com razão, porque elas têm o direito e têm até o dever de me colocar no escrutínio mesmo, e ver se eu realmente tô com elas agora, e se eu realmente me arrependi, então eu acho perfeitamente legítimo que o Kim Taim me xingue, que o Gil Diniz me xingue, acho legítimo. Ou seja, eu abaixei a cabeça, eu abri mão de tudo isso, e eu segui o caminho difícil. Porque o caminho fácil, para quem tá no MBL, é ficar no MBL. Tem muita gente ali que não vai sair porque sabe que vai ser atacada, sabe que vai perder o cargo, sabe que talvez por ser do MBL não vai ter espaço fora do MBL, no resto da direita. Eu dei um tiro no escuro, porque ninguém me garantiu que eu ia ser recebido em lugar nenhum. É verdade.
Eu podia ter só saído e não ser recebido e falar, beleza, me ferrei, tô queimado com todo mundo, beleza. Não. Eu vi mais... Eu vi, cara, em 2 semanas... Eu falei isso pra muitas pessoas. Eu vi mais receptividade, mais empatia e mais tolerância em 2 semanas com o resto da direita do que em 5 anos no MBL. Sim. Porque, assim... Outra coisa, eu jamais imaginei que eu falaria contigo. É mesmo? Não, sabe por quê, mano? Porque existe a noção de que você é venenoso. Eu sei. Eu sei. Venenoso, o cão de guarda do MBL. Eu acho que por isso que doeu muito também a minha saída neles em si. Porque eu era o cão de guarda do MBL. A minha cabeça foi feita ali. Então quando um cara que nem eu sai, um cara que, pô, cresceu no MBL, que teve a cabeça feita por um bando de marmanjo, esperto, e era muito raivoso e muito pró-MBL, quando eu chego num ponto de amadurecimento e distanciamento do MBL, de sair e falar, isso está errado, não façam igual a mim, jovens, não entrem no MBL, e se você está lá, saia porque vai te fazer mal, e não é uma escolha saudável nem para você, nem para sua família, nem para o país, nem para as ideias que você diz defender, quando uma figura assim sai, para eles dói muito. Eu acho que você, nesse sentido, o seu público no Instagram, eu vejo que é muito genérico. Agora, eu sinto que no Twitter, você era muito mais importante pra militância do MBL Sim. do que você foi no Instagram. Sim. Porque no Instagram era tipo, você conversou sobre o Brasil. É. Duas coisas do Brasil. E muitas vezes você nem tocava no nome do MBL. Uhum. Eram raros os momentos em que você inseria, como você falou, um trecho de 15 segundos. Num conteúdo de 2 minutos, e era isso. Sim. Agora, no Twitter, você tava todos os dias ali defendendo o MBL, em vários posts por dia, e dando RTs Sim. em pessoas minúsculas, mas estavam falando uma coisa que você considerava certa, o cara via, pô, de repente, 300 likes na postagem dele, porque você deu um RT nele. Exato. Entendeu? Então, eu acho que você tinha uma dimensão ali de ser essa figura mesmo, que... cara, quantas vezes eu vi em posts meus você falando... Algum post que pegava mais, por exemplo... Tem um post que eu fiz sobre eu nunca vou entrar no MBL. Você falando que eu era ridículo e tal. E dando RT. Tu não RT em várias contas falando de mim. E eu vi, caramba, velho. O meu post também respondendo, tá entendendo? O cão de guarda deles, exatamente. Por quê? Porque esse post ali, inclusive, o MBL venceu naquela disputa. Sim. Por quê? Porque eu falei com todas as palavras. Eu não vou entrar. Eu marquei várias pessoas. E elas não tiveram coragem de dizer que não iam entrar. É verdade. Vocês deixaram aberta a porta. É verdade. Agora veja, você teve mais, eu agradeço o espaço de novo e queria conversar comigo, porque você teve mais um senso de proporção e de ser aberto mesmo ao debate, à conversa do que o MBL tem. Então, por exemplo, eu tô sendo recebido por você, eu duvido que você, na mesma situação, seria recebido pelo MBL, por exemplo. Não sei. Jamais. Então, por isso que eu digo, na direita liberal, libertária, bolsonarista, eu tô sendo muito mais bem recebido do que eu imaginava que seria. E rompeu muitas coisas que eu pensava, tipo, que eles eram destrutivos, que eles eram segregacionistas. Não são, cara. Não são. Você tem as brigas ali, como eu falei, Eduardo e Nicolas, mas na hora H eles se unem. Existe uma ideia de bem maior ali. Não existe conversas, né? Isso Existe é uma coisa. Isso é uma coisa quando você descobre da direita, você descobre que as pessoas conversam. Todo mundo se conversa, tem um respeito mínimo ali. O MBL não faz política. O MBL, por isso que eu me afastei muito de muitas pessoas legais, que hoje estão me reaproximando e tô conseguindo, graças a Deus. Me reaproximar, pessoas que eu me afastei, ou porque eu me afastei por influência da MBL, ou porque a MBL mandou me afastar. E eu falo, por que eu MBL fiz fazia cara? isso mesmo? Fazia, lógico. Assim, níveis coisa de, tipo assim, tá numa balada, numa festa, por exemplo, algum evento, e aí você encontra alguém no gabinete de fulano, um bolsonarista. Você ir falar com a pessoa, cumprimentar a pessoa, e os caras da MBL te olharem feia. Querem sentir encarando, tipo, e aí? Romper contato, isso não é política. Desculpa, eu falo com petista, com pessoalista, com bolsonarista, eu falo com todo mundo, porque isso é política. Eu acho que tem gente boa em todos os lugares. Tem gente com algum... Posso discordar muitas vezes, por exemplo, de um cara do Livres nos meios. Mas eu sei que nos fins a gente concorda. Os ideais são nobres. Até extremando, sei lá, um militante do PT. Eu discordo completamente nos meios. Agora, eu sei que nos fins, o cara tem um ideal de... Ele tem alguma coisa que ele se importa com o país. Ele tem algum projeto de melhorar a vida das pessoas. Lá no fundo ele tem alguma coisa. Então, o MBL não aceita isso. O MBL é ou você segue a fórmula, ou você é inimigo, ou você é escanteado.
Portanto, eu acho que um cara que nem eu, que infelizmente emulou muito essa postura feia e segregacionista, sair e denunciar isso, e que era muito arrogante, eu era muito arrogante, no Twitter principalmente, e agora pedir desculpas, eu acho que doeu muito no MBL, porque perderam um cara grande que era bem radical, porque o Guto não é assim, a Amanda não é assim, o Kim não é assim. Você acha que eles estão errados ao dizer que você deve suas redes a eles? Com certeza. Porque agora você viu por sua causa, eles disseram assim, ó. Querem controlar Agora a gente controla as redes do... É absurdo. É absurdo. Primeiro, assim, eu fiz um vídeo, novamente, do Como Me Arrependo. Mas tu teria topado. Eu tenho certeza. Do quê? Se fosse 6 meses atrás, tu ainda... Redes? Tu teria topado. Que não vai ser suas redes. Eu acho que há 6 meses não. Acho que talvez 1 ano. 2 anos, sim. Porque de 1 ano pra cá, de 22 pra cá, a relação já foi pro escambau. Sim. Mas de 1 ano pra cá, como o Junito falou, não ia mais pro escritório, eu já tava caçando briga, já tava discutindo, já tava meio que postando o que eu queria, fazendo o que eu queria. Já tava pedindo publicamente, batendo no Xandão, pedindo anistia. Eu já tava há 1 ano aqui buscando contato. Eu pensei que era estratégia, sabia? Não. Pensei que você e o Kim, porque o Kim fez isso algumas vezes. Pra pegar esse público bolsonarista. Não, era genuíno. No meu caso é genuíno. Tanto é que me deu muitos problemas internamente. Muitos problemas. Mas era genuíno. Agora, se fosse há 2 anos, acho que sim, eu daria minhas redes. Mas é um absurdo, porque eu não... O jurídico fazia, nesse sentido, pressão em você, imagino, pra você apagar certos conteúdos. O jurídico? Jurídico não. Mas as pessoas, sim. Renan, por exemplo, virava print, virava meme interno, virava mensagem encaminhada, reclamação em live. Coisa feia, assim, de pressão mesmo. E eu tava errado mesmo. Eu nunca combinei com o MBL. Eu que não devia estar lá. Eles estão lá na deles, eu que não devia estar lá. Um bolsonarista no MBL não faz sentido. Eu só me segurei muito tempo pela dependência de pessoas que estavam ali, e medo de sair e tudo mais. Quando eu percebi que dinheiro não era tudo, que atenção não era tudo, que cargo não era tudo, eu falei, tá, beleza, se eu perder tudo isso, beleza. Isso aqui tudo passa, cara. Como eu falei, eu não tinha nada garantido fora do MBL. Eu saí arriscando tudo. Se eu perdesse tudo, beleza. A gente é um soco. E uma coisa que é muito importante, cara. E eu falei em bastidor, eu vou falar que MBL é minúsculo. Gente, você que de repente tá no MBL lá, você precisa ter uma noção da dimensão do MBL. O MBL não corresponde a mais do que 5% das visualizações da direita. O MBL, pra você ter noção, cara, o MBL, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele é só 2 vezes maior que a bolha comunista, que é a bolha. Nossa, do Ian Neves, Caraca, olha aí. Ele é só 2 vezes maior que ele. E o MBL, ele, nesse sentido, ele faz isso sem ser perseguido. Uhum. Um exemplo, tá? O Frazão. O cara da direita, Marcelo Frazão. Uhum. Ele tem 19 canais. 19, uau. Porque ele é bandido o tempo todo. O Alan tem 45 contas, né? Sim. Você imagina você ser grande apesar disso. Isso é incrível. Mas não tinha perdido nenhuma. O tamanho que ele seria hoje. Então, assim, o MBL não sabe que perdeu o YouTube deles. É verdade. Se perder... Não, assim, veja, eles têm lá o YouTube com 2 milhões de seguidores, mas as novas contas não passam de 500 mil seguidores. O MB Live deles não tem 200 mil inscritos. Então eles são minúsculos. E caem ano após ano. As pessoas vão acordando. Então é uma coisinha pequenininha que aconteceu com todo mundo da direita. Todo mundo da direita perde canal, todo mundo se vê, todo mundo se complica. Mas aconteceu uma das jura coisas que eles são os perseguidos do sistema. Sim. Eles são os que falam contra o sistema. O Renan passa o dia inteiro falando de prender, matar. Passa o dia inteiro xingando. Agora deu de falar de... Agora criou coragem do nada de falar do Alexandre de Moraes, porque agora pode, agora tem partido. Sim. Agora fala todo dia de Suprema Corte, de não sei o quê, de praticamente querer dar um golpe. Você acha que é por causa do partido? Acho que não. Com certeza. Óbvio, não podia falar antes. Não deixava falar antes. Eu acho que não é por causa do partido, não. Eu acho que é porque o Vorcaro. O quê? Eu acho que é por causa do Banco Massa. Não, eu digo, não podia falar do Alexandre de Moraes por causa do partido. Não sei, mas eu acho que porque entre o partido e o Vorcaro, eles ainda não falaram. Ah, tá. Entendo. Seu ponto. O Vorcaro, pra mim, viabilizou. Não duvido. Porque fragilizou muito o Moraes. Todo mundo tá falando mal no Moraes. Agora veja, como eu tava falando, o Renan, o MBL agora, deu de falar do sistema. Agora o Flávio, ontem, chamou o Lula de ladrão e já pode ficar inelegível. O MBL fala absurdos do Lula, que são verdade, mas
fala muito mais às vezes, muito mais violenta do que o Flávio até. Agora, o Flávio falou um A, pode ficar inelegível. O MBL fala, não acontece nada. Não vai ficar inelegível por causa de Mendonça. Não, óbvio que não, mas abriu o inquérito. Sim, claro. Ou seja, o MBL nem isso. Ou seja, eu acho engraçado como isso passa batido, né? Porque o MBL é extremamente agressivo com todo mundo. Processa todo mundo! Processa todo mundo, persegue todo mundo, faz assédio jurídico com todo mundo. Qualquer um que discorde deles é bandido, é traidor, é vagabundo. Atacam todo mundo e não tem uma perseguição. Não tem uma Inclusive, deixa eu falar uma coisa que me incomodava muito em você. Essa parada do churrasco. Ah, vai pagar mais um churrasco. Como isso me incomodava? Como isso me incomodava? Carinha dele. Ah, ele vai pagar o churrasco do final de semana da MBL, viu? Porra, processando o cara, tô falando isso, Sabe o que é pô. mais engraçado? E quê? Que, assim, nós falávamos isso. Agora, um militante que nunca viu um churrasco da MBL falando Exatamente, que ele ia provar o que nem churrasco. no rádio. Quem é você, meu amigo?